Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 3, cujo assunto é eleição e predestinação. Textual em Efésios 1, 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Verdade prática, segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. Essa lição é muito importante, tem como ponto central a eleição segundo a presciência de Deus, cujo objetivo é informar que Deus soube de antemão, por meio da sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Os objetivos específicos da lição são muito importantes. Na lição de hoje nós estaremos esclarecendo a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Estaremos explicando como ocorre a eleição desde antes a fundação do mundo. Estaremos constatando que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. A leitura bíblica da lição está baseada em Efésios 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo em amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Glória a Jesus. A lição de hoje é muito importante, um assunto muito rico, muito amplo, muito proveitoso para o nosso conhecimento e o nosso elevo espiritual. A eleição e a predestinação. A lição sempre dividida em 3 pontos importantes. Primeiro ponto, eleito para uma vida santa e irrepreensível. Segundo ponto, predestinado para filho de adoção. Terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Você que tem nos acompanhado nos nossos vídeos, a lição 1, a lição 2, e agora estamos na lição de número 3. Essa lição, ela tem como tema geral desse trimestre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, o seu joinha e compartilhe esse vídeo se ele tem sido bênção para a sua vida, para que também possa abençoar outras vidas. Glória a Deus. Vamos dar então sequência ao nosso ensinamento de hoje, dentro da introdução. A eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação. Então, queridos, a lição de hoje, ela traz uma perspectiva pentecostal. Nós estaremos vendo à luz da Bíblia o que a Bíblia nos ensina, baseado nesse tema, na lição de hoje, a respeito da eleição e da predestinação. Vamos entrar adentrando no primeiro ponto. Eleito para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição
precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santificação os que nele elegeu de antemão. Então aqui nós temos aqui o primeiro ponto, já aprendendo que Deus não faz nada por acaso. Tudo que Deus faz é planejado, projetado, arquitetado. Deus tem um plano perfeito. E ele efetuou esse plano antes da fundação do mundo. O plano da salvação para a humanidade não foi obra do acaso, não foi repentino, foi algo que foi planejado, arquitetado, projetado por Deus desde o princípio da criação. Então, essa lição, como antes já havíamos falado, tem como ponto central a eleição segundo a presciência de Deus, segundo o pré-conhecimento, o conhecimento prévio de Deus, a ciência de Deus, o conhecimento de Deus. Então, essa é a perspectiva pentecostal. Nós acreditamos na eleição e na predestinação, não como sendo ela uma eleição fatalista, ditatorial, decretiva, em que Deus, ele escolhe uns para ser condenados e outros para ser salvos. Há quem creia nessa linha de pensamento. Mas nós acreditamos diferente e é o que nós vamos aprender nessa lição de hoje. Então, no versículo de número 4 da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, Paulo, ele traz a ideia de escolha. Não, Deus, ele elege. Deus, ele escolhe. Então, veja aqui, Paulo menciona 3 aspectos importantes dessa escolha de Deus. Primeiro, em quem fomos escolhidos? Segundo, em que tempo, quando fomos escolhidos? E terceiro, qual é o propósito, qual é a finalidade, por que nós somos escolhidos? E o próprio versículo responde, como também nos elegeu nele, como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Deus. E nos elegeu em quem? Nele. Nele quem? Em Cristo. Então Deus nos elegeu em Cristo. Em quem nós fomos eleitos? Em Cristo. Antes da fundação do mundo. Então aqui está o tempo. Quando? Então essa escolha, essa eleição foi antes de tudo, antes da criação, lá no princípio de todas as coisas, Deus já tinha feito, realizado esse projeto da salvação. Qual o propósito? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então essa escolha se deu em Cristo por Deus, ela foi feita antes da fundação do mundo, não foi obra do acaso, não foi repentina, não foi um segundo plano de Deus, algo que já estava arquitetado no princípio, previamente, e com um propósito. E qual é o propósito? Sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a eleição na perspectiva bíblica pentecostal, ela está condicionada a uma vida de santificação e uma vida irrepreensível diante de Deus. Então, vamos na sequência do texto. Vamos lá. A fim de que a eleição de pessoas ocorra somente em união em Cristo, e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Então a condição da eleição é uma condição de fé em Cristo, no sacrifício de Cristo. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira coisa que nós vamos aprender aqui, que o comentarista, o nosso pastor Douglas Batista, faz questão de esclarecer para nós, dentro da perspectiva bíblica pentecostal, é que não existe eleição a não ser em Cristo. Não é apenas indivíduos que são eleitos, mas um povo. Deus elegeu um povo, a igreja. E essa igreja não é apenas Israel, o povo peculiar de Deus, aonde se outrora compreendia que Israel era o povo escolhido. Mas Deus já tinha um plano para as demais nações da terra. Em Israel seria bendita todas as nações da terra. Através de Israel, a nação evangelizadora do mundo. Mas como ela falhou no seu papel, não só por causa dessa falha, mas Deus já tinha
um plano prévio desde a fundação, antes da fundação do mundo, para a igreja. Porque pela presciência de Deus, Deus já sabia que Israel ia rejeitar esse plano salvífico primordial para Israel, e através dele as nações seriam abençoadas, e Deus já sabia que muitas nações iriam acreditar no sacrifício de Cristo na cruz, então ele já traçou esse plano da eleição da igreja para gentios, judeus e gregos, e todos os povos, aqueles que acreditarem em Cristo, ou seja, judeus e gentios, o povo de Israel e aqueles que faziam parte de outras nações. Então, meus queridos, está aí o que a palavra de Deus deixa claro em relação à presciência de Deus, é o que nós temos aqui em 1 Pedro. De antemão, nós já estaremos lendo esse texto, que é um texto muito importante para a lição de hoje. 1 Pedro 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e Pai vos sejam multiplicados. Então essa eleição é segundo a presciência, o pré-conhecimento de Deus. Deus já conhece todas as coisas antecipadamente. Não se trata de uma eleição decretiva, de uma predestinação ditatorial, fatalista, onde Deus ele predestina e elege uns para ser condenados e outros para serem salvos. Nós não acreditamos nessa linha teológica de pensamento. Nós acreditamos que Deus fez um compromisso com um povo, com a igreja, elegeu a igreja. E o que nós vamos aprender agora é quem pode fazer parte desse povo. Qual a condição para fazer parte desse povo? Então, Deus, ele escolhe um povo. E se nós somos parte desse povo, e se podemos fazer parte desse povo, se somos eleitos e se somos predestinados. Então é isso que nós estamos aqui elucidando nesta lição, enfatizando, compreendendo melhor, enriquecendo o nosso conhecimento. Então ele escolhe um povo em Cristo, desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, desde o princípio de todas as coisas, com um propósito de ser santos e irrepreensíveis. Não é uma pessoa ser escolhido e levar uma vida ao seu bel prazer e dizer, não, eu sou eleito, não, eu sou escolhido, então agora eu tenho certeza que eu vou ser salvo, e aí se esquecer de ter a sua responsabilidade em levar uma vida moral e uma vida agradável no sentido espiritual, moral e ético diante de Deus. Então é isso que nós estaremos aprendendo aqui. As condições da eleição. Qual é a condição para ser eleito? Já existe os eleitos independentemente de qualquer coisa? Ou há algumas condições para fazer parte desse povo eleito? Tem a condição. E a condição é que todos podem fazer parte desse povo eleito. Não é fatalista, não, tu é eleito, tu é salvo, tu é condenado. Não, existe um livre-arbítrio, é o que nós acreditamos. E nós estamos vendo aqui a palavra esclarecida. Nós temos aqui o que está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo todo, todas as nações, todos os povos, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós somos eleitos na condição de acreditar, é uma condição de crer em Cristo pela fé. Então a condição é crer, para que todo aquele que nele crê não pereça. Eu posso fazer parte dos eleitos? Sim, desde que você creia em Cristo pela fé e passe a viver uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. Então é isso que nós acreditamos. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela deixa isso claro para nós. Nós temos aqui várias passagens bíblicas onde nós estaremos aprendendo dentro desses pontos, dos parágrafos aqui do primeiro ponto. De antemão já podemos citar aqui para os irmãos o que está em Tito 2:11. Paulo escreveu carta aos irmãos
a Tito, e no capítulo de número 2, versículo 11, ele diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Glória a Deus. Quando Paulo orienta os irmãos, quando ele orienta Timóteo, e ele diz lá no capítulo de número 2, a partir do versículo 4, ele orienta Timóteo a orar por todos os homens, fazendo orações e deprecações por todos os homens. Né? Então, para que essa oração por todos os homens? Para que eles sejam salvos, porque diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, abra aí a sua Bíblia, vamos aprender um pouco mais a palavra de Deus. 1 Timóteo 2. 1 Timóteo 2. Vamos ver o que diz aqui a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2. Capítulo 2 de 1 Timóteo. E o versículo de número 4 a seguir. Glória a Jesus. Quando Paulo orienta a Timóteo, como já referimos, a orar. E a orar por quem? Por todos. A oração não é apenas por um, por alguém, pelos que vão ser salvos. Não, a oração é por todos os homens. Então, sendo assim, irmãos, nós temos essa perspectiva de que essa salvação, ela se estendeu a todos. Essa eleição se estendeu a todos. Devemos fazer orações por todos os homens. 1 Timóteo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. Então, qual seria a lógica de orar por todos para que eles cheguem ao conhecimento da verdade, uma vez que se prega que nem todos serão salvos, porque já tem os que são condenados de uma forma decretiva por Deus, e já tem os que são salvos de uma forma decretiva por Deus. Então nós não cremos dessa maneira. O que nós cremos e o que nós defendemos é que todos que, pela fé, abraçam a Cristo dentro do sacrifício expiatório, eles têm sim a possibilidade de fazer parte dos eleitos, dos escolhidos e dos predestinados, da bênção que Deus preparou e predestinou para a igreja. Então eu posso fazer parte da igreja? Posso, desde que eu abrace pela fé o sacrifício de Cristo. E eu posso perder a condição de eleito? Pode, desde que eu não cumpra o propósito pelo qual Deus nos chamou. É o que a gente aprendeu aqui no princípio. O tempo desde a fundação do mundo. E nós aprendemos aqui. Em quem? Em Cristo. Tem que estar em Cristo. Se sair de Cristo, perde a condição. Para quê? Para ser santo e irrepreensível. É como dentro de uma eleição política. É uma questão de eleição política, presidencial, governamental. Se ele é escolhido previamente e ele não cumpre o propósito pelo qual ele é escolhido, então ele corre o risco de perder o pleito, de perder a função, de perder o cargo. Então, se ele nos escolhe, se ele nos elegeu, porque a eleição é uma escolha de Deus, quem escolheu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Porque 1 Pedro aqui vai dizer que segundo a presciência de Deus, a presciência de Deus, e ele não se refere somente a Deus, porque ele também fala a respeito do Espírito Santo. O texto mostra aqui claramente a Trindade. Segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a aspersão, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos escolheu, desde a fundação do mundo, e nos elegeu em Cristo.
Glória a Jesus. Isso só se manifestou depois, porque se acreditava que era apenas Israel, mas depois, na plenitude dos tempos, aprove Deus, pelo seu beneplácito, pela sua vontade, pelo seu bel prazer, autorizar, revelar a nós o projeto que ele já tinha realizado desde o princípio, que até então a gente não conhecia esse projeto salvífico de Deus, desde o princípio da fundação do mundo, até antes da fundação do mundo, para a salvação da humanidade, de um povo, não é apenas indivíduos, mas um povo. E quem pode fazer parte? Todos. Aqui Paulo explica claramente. A Bíblia deixa claro isso. Faça a oração por todos, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Olha aqui como diz o texto. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, ela esclarece para nós. Eu queremos aqui chamar a atenção dos irmãos para esse respeito. Aqui nós estamos com a nossa declaração de fé. Se os irmãos ainda não adquiriram, fique à vontade. É muito importante ter, principalmente aos irmãos que são assembleianos, fazem parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, pentecostal. Então vem aqui, na página 110, a salvação para todas as pessoas. Para quem é a salvação? A declaração de fé. Cremos, é assim que nós cremos. É para todas as pessoas, não é para apenas uns e para outros. O sangue de Cristo foi derramado por todos. Agora, quem não aceitar o sacrifício do sangue de Cristo, aí sim, aí já é uma questão de escolha. A nossa vida é feita de escolha. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, esse que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua casa. Então, meus amados, nossa escolha é para a vida ou é para a morte. A nossa escolha pode trazer bênção ou pode trazer maldição. Se eu escolher fazer parte do povo de Deus, eu tenho essa liberdade. Se eu escolher fazer parte dos eleitos, eu tenho essa liberdade. Enquanto eu fizer parte da igreja e ver uma vida santa e irrepreensível, eu sou eleito e estou predestinado para as bênçãos. Agora, a partir do momento que eu resolvo abandonar isso, aí eu perco essa condição de eleito. Então a gente tem aqui vários versículos a esse respeito. Nós temos aqui o que diz Tito 2:11, é o que eu acabei de referir aos irmãos aqui, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Glória a Jesus. Nós temos aqui o que está em Atos dos Apóstolos 17:30, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Glória a Deus. Nós temos aqui em Mateus 24:13, que esse é um texto bem conhecido, aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha só que coisa maravilhosa. Então, meus queridos, nós temos várias referências bíblicas, como está escrito, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2:8. Nós temos aqui Marcos 16:16, que também é um texto conhecido. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Quem crê, então, o crer precede a regeneração. O crer precede o novo nascimento. Primeiro tem que crer, depois é regenerado pela uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Então tudo começa no crer, no receber, na escolha. Eu resolvo fazer parte do povo de Deus, eu quero fazer parte, eu posso, independentemente se eu sou judeu, se eu sou grego, independentemente se eu sou gentio, independentemente da nacionalidade, pode, porque foi atribuído a todos, é assim que cremos, é assim que pregamos. O sangue de Cristo foi derramado por todo aquele que crê. O que ele diz, fez para que era seu, o seu não receberam, mas todos quanto receberam, Deus o poder de serem feito filho de Deus, a saber os que creem em seu nome. Está lá em João 1, versículo de número 11 e versículo de número 12. Então a palavra é explícita. Romanos 10:9, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então nós temos aí várias referências e é isso que nós declaramos, e é isso que nós acreditamos, e é isso que nós pregamos. Deus já sabe quem vai ser condenado, Deus já sabe quem vai ser salvo, sabe. E por que ele sabe? Porque ele é onisciente. O seu conhecimento, ele é prévio.
Então ele tem a pré-ciência, o pré-conhecimento. E pelo pré-conhecimento ele sabe quem vai ser salvo, ele sabe quem vai se perder. Mas não foi ele que determinou. Não foi ele que ditou. Ele disse assim: tu vai ser salvo, tu vai ser condenado, eu escolho você, você eu não escolho. Não. E ele atribuiu a todos a escolha. Pela fé em Cristo, o livre-arbítrio de fazer parte ou não do povo eleito, do povo escolhido, do povo que vai ser predestinado, que está predestinado para alcançar as bênçãos espirituais em Cristo. Nós não cremos, como a linha de pensamento teológico prega, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós acreditamos, na lição passada a gente aprendeu, que nós podemos sim perder a nossa salvação. Isso depende da responsabilidade do uso do livre-arbítrio. Se nós usarmos o livre-arbítrio de forma responsável, aí sim nós vamos continuar dentro do plano salvífico de Cristo. Se nós usarmos o livre-arbítrio de forma irresponsável, que desagrade a Deus, que vai fora do projeto de Deus, que vai de encontro à vontade de Deus, então a gente perde essa condição. É como falei agora há pouco, é como uma eleição. Tem um propósito e tem também os privilégios, né, de quem é eleito. Então nós temos um chamado de Deus, tem um propósito para ser santo, isso foi desde a fundação do mundo. Se a gente não cumprir esse propósito, então a gente perde essa condição. Então quero chamar a tua atenção, dentro desse primeiro ponto, baseado no que está lá em Romanos 8, já para a gente passar aqui para o segundo ponto da lição, Romanos capítulo 8, versículo 29 e versículo 30, porque os que dantes conheceu, olha, conheceu, isso fala do novo nascimento, conheceu, da regeneração, então também os predestinou. Então uma vez que conheceu, uma vez que foi nascido de novo, e ele agora também faz parte dos que são predestinados. Predestinou para ser conforme a imagem de seu filho. A gente vai aprender aqui, né? Porque a condição é para todos, mas também todos devem viver uma vida irrepreensível e santa. Então, a condição de Deus, quando se fala de eleição, ela está sempre condicionada à santificação. Seja o primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. A gente aprendeu na lição passada sobre a justificação, o novo nascimento, né? A justificação e a santificação e a glorificação. E está aqui nesse versículo. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então não há novo nascimento se não for em Cristo, regeneração se não for em Cristo, voltar ao seu estado original ou anterior, se regenerar, né? Porque o homem tinha essa imagem no princípio, perdeu por causa do pecado em Adão, mas em Cristo, que veio fazer o que Adão não fez, então todos foram benditos e abençoados, e tudo isso foi para a glória de Deus. Então isso aconteceu, foram chamados, foram regenerados, foram justificados e agora serão glorificados no céu. Então, se a gente perseverar nisso, a gente vai ser sim, né, glorificado ao lado do Pai. E nós precisamos viver uma vida irrepreensível. Está aqui no terceiro parágrafo. Vida santa e irrepreensível diante de Deus. Ele nos chamou para ser santo. A gente está aqui, 1 Pedro. 1 Pedro, que é um dos versículos-chave dessa lição de hoje, falando sobre a presciência de Deus. Vamos voltar aqui ao texto de 1 Pedro, para a gente ver o que diz o versículo de número 15 e o versículo de número 16. Mas começando daquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Então o que é ser santo? É ser cada dia mais parecido com Cristo, é procurar ser parecido com Cristo. A santificação é um processo de crescimento espiritual na vida do cristão, ao qual o Espírito Santo de Deus, cada dia mais, vai nos fazendo ser mais parecido com Cristo. Ó que coisa boa, ó que coisa linda, ó que coisa maravilhosa. Então, procurar saber como Cristo viveu, procurar andar como Cristo andou, né?
para ser cada dia mais parecido com Cristo, como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo deixa isso claro para nós. A palavra deixa isso claro para nós. Então, ele nos chamou, ele nos predestinou, ele nos justificou e ele vai nos glorificar quando nós chegarmos no céu, se nós assim vivermos uma vida irrepreensível diante dele. Enquanto estiver na igreja, servindo a Deus com uma vida irrepreensível, faço parte dos eleitos. Não existe uma pessoa que sirva a Deus de forma fiel e irrepreensível para dizer assim, não, esse aí está condenado. Já observou que todos os que pregam a questão da predestinação, eles nunca pregam que eles são um dos que estão condenados? Eles só pregam que eles são um dos que são salvos, dos que são escolhidos? É complicado. Então, vamos analisar bem essa questão. Então, queridos, está aí o primeiro ponto da nossa lição. Vamos agora para o segundo ponto. Queridos irmãos, vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Predestinado para filhos de adoção. Primeiro ponto falou sobre a eleição e o segundo ponto, falando agora sobre a predestinação, vamos aprender a diferença entre eleição e predestinação. Então está aqui, queridos, o termo grego, essa palavra predestinação, ela vem de um vocábulo grego, formado por duas palavras, que trazendo uma junção, traduz em prorizo. Traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizó, que significa determinar, e pela preposição pró, que indica algo feito antes, ou seja, predestinação significa literalmente determinar antes. Então, a predestinação é uma determinação prévia, uma determinação antes. O plano foi feito antes de tudo. Então, aqui, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. A Bíblia esclarece que a predestinação se aplica ao propósito de Deus incluso na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, Efésios 1:4, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Então a eleição é a escolha e a predestinação é o que vai acontecer a esse povo. Então ele escolhe, ele elege, ele determina o que vai acontecer com esse povo. Por conseguinte, na nossa declaração de fé, ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daquele que de antemão conhece o Evangelho e recebe a Cristo como seu Salvador pessoal e persevera até o fim. Então, aquele que recebe Cristo como Salvador e persevera até o fim, Deus ele já conhece aqueles que assim procederão. Logo, foi vontade de Deus reconciliar o pecador e torná-los seus filhos. Estamos aí em Efésios 1:5, como diz aqui na nossa leitura bíblica em classe. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Filho por adoção. Mas como assim? Não estou entendendo. Filho por adoção, o que é que isso quer dizer? Paulo é o único que esclarece isso no Novo Testamento, que emprega o termo adoção. Então ele usa essa analogia da adoção na sociedade romana para esclarecer o fato de que Deus nos elegeu em Cristo e nos recebeu como filhos por adoção, mostrando assim que o filho que é adotado, depois de tudo organizado, de tudo na forma legal, na forma da lei, escriturado e assinado, carimbado, então ele passa também a ter o mesmo direito de filho. Não é que a gente não é filho, é porque nós perdemos essa condição de filho. Eu faço aqui uma comparação com o filho pródigo. Todos já conhecemos a história do filho pródigo. Então o filho pródigo estava na casa do pai. Ele tinha o direito de tudo que o pai tinha era dele. Mas aí ele resolveu conhecer, um horizonte novo, novas pessoas. Ele começou a abusar a casa do pai. Então ele saiu da casa do pai, foi para outros lugares, viveu uma vida dissoluta, uma vida pecaminosa, e gastou tudo que tinha, levou a herança do pai, gastou quando ele estava na lama, lá na comida dos porcos. Então ele se lembrou da casa do pai.
e ele não queria mais ser chamado como filho. Quando ele chegou lá, ele disse: pai, eu não quero mais nem ser como um dos teus filhos. Eu vou dizer assim: pai, eu só quero ser como um dos teus trabalhadores. Eu não sou nem digno de ser chamado teu filho. Mas o pai novamente o recebeu como filho, porque ele se arrependeu. Ele recebeu o direito. Tudo que o primeiro filho teve direito, tinha direito, o filho pródigo também teve, ao ponto de levantar inveja, tristeza ao seu irmão. Então ele recebeu um anel novo, sapato novo, roupa nova, festa, bezerro, foi uma grande festa, né? E ele disse: meu filho, fica triste não, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Tudo que eu tenho é teu, mas esse teu irmão estava morto e agora ele reviveu, perdido e foi achado. Então passa novamente a ter o direito. Então a gente tinha essa condição de filho por causa do pecado de Adão. A gente perdeu essa condição de filho e agora, através do sacrifício de Cristo, a gente passa novamente a ter a condição de filho. Mas qual é a condição? O arrependimento pela fé, né? A decisão de aceitar, a decisão de retornar a Deus, de se aproximar de Deus. Então é isso que nós acreditamos. Então esse segundo ponto nos esclarece bem especificamente a esse respeito. Então diz aqui: a predestinação, que é a escolha. Além da escolha, vem a determinação prévia de que os escolhidos serão benditos de Deus, serão abençoados por Deus, receberão a herança de Deus. Então Deus tem esse propósito, esse projeto para os eleitos, e isso foi feito desde a fundação do mundo. Coisa maravilhosa. E aí recebemos a adoção de filho novamente, reconciliado com o Pai em Cristo. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo através de Cristo. Fez para si um povo escolhido, tanto judeu como grego, tanto Israel como os gentios, aqueles que abraçarem o sacrifício de Cristo. Então essa é a realidade. Então vamos agora, queridos irmãos, aqui fazer uma análise do que a gente aprendeu para a gente poder entrar no terceiro ponto. Dentro do primeiro ponto, a gente aprendeu que a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da obra de Cristo, sem méritos humanos. Vós sois salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós. Então o amor de Deus nos alcançou desde o princípio. Ele sabia que Cristo ia morrer, ia ter um povo que ia crer no sacrifício de Cristo, e esse povo ia ser a igreja, né? E essa igreja ia ser privilegiada com as bênçãos da predestinação daquilo que Deus tem para eles no futuro. E no segundo ponto a gente aprendeu que em seu decreto eterno, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Então nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, das bênçãos espirituais em Cristo. Uma vez que sou igreja, uma vez que faço parte do povo de Deus, que estou na igreja vivendo uma vida santa e irrepreensível, diariamente procurando ser mais parecido com Cristo, então eu sou eleito e sou predestinado às bênçãos espirituais em Cristo. Então essa é a nossa compreensão dentro da perspectiva bíblica pentecostal. Vamos agora, queridos, para o terceiro ponto da nossa lição. Terceiro ponto da nossa lição: a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Tem alguns parágrafos. Primeiro, predestinação e salvação, e o segundo, predestinação e o amor. Então vamos lá. Predestinação e salvação. Soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Então Deus, ele não determinou previamente, sem nenhuma condição ou de forma incondicional, alguém para ser condenado. Não, porque ele ama e deseja que todos sejam salvos. Predestinação e salvação. O que ele quer é salvar a humanidade. Então nós temos aqui em Atos dos Apóstolos 17 e 30, na nossa declaração de fé, é isso que nós cremos. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam.
Então Deus deseja que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Essa palavra predestinação, ela aparece no Novo Testamento por 6 vezes. Capítulo 4 e versículo 28 de Atos dos Apóstolos, Romanos 8, 29, a gente leu aqui, e o 30, aos que chamou, predestinou, aos que predestinou, se justificou e também glorificou. Segundo os 1 Coríntios 2 e 7 e Efésios 1, 5 e 11, onde a gente sempre está lendo na nossa leitura. Efésios 1, 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O 11. Nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então ela aparece 6 vezes no Novo Testamento. E toda vez que aparece, ela nunca aponta para a condenação. Ela só aponta para a salvação. Glória a Jesus. Então, diz que Deus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A gente vai ler daqui a pouco esse versículo. Então a gente vê aqui, ó, nenhuma dessas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus declara que uns serão escolhidos e outros serão condenados. Que uns vão para o céu e outros para o inferno. Não, na Bíblia não está escrito isso. Está escrito que Deus predestinou para a salvação. Então Deus quer que todos sejam salvos. E todos podem fazer parte desse povo eleito e predestinado. Só tem um povo que não pode fazer parte e que vai ser condenado. Pastor, agora eu quero saber. Está na Bíblia. Vamos ver aqui. João 3. A gente só costuma ler João 3,16, esquece do contexto. Mas observa o que aqui está escrito na sequência. Olha. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Esse é o mais conhecido. Fala do amor de Deus, do plano de Deus da salvação. Ao 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, na Bíblia não tem uma dupla predestinação. Você não acha a Bíblia mencionando o que diz respeito à eleição e predestinação, pessoas que foram predestinadas para ir para o inferno. Mas você acha na Bíblia pessoas que foram escolhidas, eleitas, que têm a liberdade de fazer parte do povo escolhido para ser salvo. Porque o texto diz aqui, olha, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E qual é a condenação, pastor? Que o senhor falou agora que os que vão ser condenados. Está aqui na sequência, ó, o versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome no unigênito do Filho de Deus. Então, qual é a condenação? Qual serão o povo que vai ser condenado? Aqueles que não crerem, aqueles que não receberem, aqueles que não viverem uma vida santa. Então, esses sim é que serão condenados. Mas eles podem ser salvos? Podem, enquanto a vida é a esperança. Eles podem sim abandonar essa prática antiga, porque essa é a condição da nova vida do eleito em Cristo, segundo diz aqui o segundo ponto, já no seu 4º parágrafo, que é um estilo de vida, abandonar os velhos costumes, as velhas práticas, abandonar a mentira, abandonar as intrigas, as iras, as contendas, a vida de prostituição, de fornicação. Se ele abandonar tudo isso e ele receber o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, abraçando Cristo pela fé, pelo amor de Deus, que já deu o direito para ele desde o princípio da fundação do mundo, então ele pode fazer parte do povo escolhido, do povo eleito. E ele também será eleito, escolhido e predestinado para as bênçãos que ele já predestinou, os privilégios que ele tem para nós, né? Tanto aqui nessa vida, que a gente leu na lição passada, da salvação, do sangue de Cristo na nossa vida, do evangelho que chegou até a nós, né? O nome escrito no livro da vida, do direito de ser chamado filho de Deus, da regeneração. Então são bênçãos espirituais que nós desfrutamos aqui na terra e a glorificação que nós vamos alcançar no céu. Vamos sair dessa condição de um corpo corruptível e receber um corpo incorruptível de glória e herdar o céu por herança, como diz herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Então ele pode fazer parte do povo escolhido. Então isso é importante. É aqui onde nós temos que refletir, é aqui onde nós temos que pensar.
Nós não acreditamos nessa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós acreditamos na questão de que se pode resistir à graça de Deus, se pode. Se fechar o coração para Deus, porque diz lá em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E nós temos também a sequência do texto que diz, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então persevere até o fim, será salvo. Todos os homens, é o desejo de Deus que todos sejam salvos. Então aqui está esclarecido, a condenação é para quem não crê. Quem não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu no Filho unigênito de Deus. Agora o 19, e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. O 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Coisa boa! Então vale a pena estudar a palavra, aprender a palavra. Então, meus queridos, daqui a pouquinho já estamos chegando na conclusão da nossa lição, no finalzinho da lição. De antemão, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, Compartilhe essa mensagem que eu tenho certeza que ela vai edificar muitas vidas. Ela vai contribuir para ajudar muitas pessoas que não compreendem esse assunto sobre a doutrina da salvação, no que diz respeito a esses dois pontos importantes, a eleição e a predestinação, que você possa enriquecer a sua aula e você possa ampliar o seu conhecimento dentro dessa perspectiva bíblica pentecostal, a eleição e a predestinação. Então estamos aqui no finalzinho do nosso terceiro ponto, falando da predestinação, predestinação, salvação e predestinação e amor. Então tudo isso foi feito por amor. Ela não é meritória, não é por um merecimento humano, mas é pelo amor de Deus com que Ele nos amou primeiro, porque Paulo escreveu aos Romanos. Então Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Ele nos amou com tão grande amor, ao ponto de traçar esse plano da salvação para nós, mesmo antes da fundação do mundo, a todos quantos receber. Predestinação e amor. Antes de tudo, antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de remir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Então, antes de tudo, é o que a gente já acabou de referir. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ou, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Tá vendo? Então ele não fez, o homem pecou, errou, Israel agora não quis ser o povo peculiar, eu agora vou criar um plano B, eu vou criar um plano emergencial aqui, Não, Deus já tinha traçado esse projeto desde sempre, só que não tinha sido revelado a nós. Ele foi revelado na plenitude dos tempos, como está aqui na leitura básica que nós temos lido aqui de Efésios 1. Então, na plenitude dos tempos, olha, observe aqui, o 9, descobrindo-nos o mistério que estava oculto da sua vontade, que era o plano da salvação, segundo o seu beneplácito, que ele resolveu fazer isso ao seu bel prazer, ele resolveu declarar isso, quando ele quis revelar, ele revelou em Cristo. O 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Então, na plenitude dos tempos, foi que se revelou. Depois foi que se revelou. Mas antes já estava tudo projetado. Como Deus é lindo, como Deus é maravilhoso. Então, meus queridos, estamos chegando já no final da nossa lição. Agora vamos para a conclusão da nossa lição. Bom, meus queridos, chegamos agora na conclusão da nossa lição. Diz o seguinte: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência. Em Cristo Deus elegeu e predestinou os que criam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar
de todas as bênçãos espirituais, divinamente espirituais. Glória a Jesus. Então está aí, queridos irmãos, a nossa conclusão. Cristo morreu por todos, e por cada um dos pecadores. Ele não apenas morreu por alguns, ele morreu por todos. Glória a Jesus. Então, meus queridos, que Deus em Cristo nos ajude, nos abençoe, nos guarde para sempre no seu amor. Se você não é inscrito em nosso canal, mais uma vez, deixo aí o apelo, inscreva-se no nosso canal, para que você possa receber de antemão os nossos vídeos semanais, onde estaremos trabalhando o assunto da Escola Bíblica Dominical, também como outros temas importantes, e você pode ser edificado e compartilhar para edificar também outras vidas. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu joinha, o seu gostei, e Deus abençoe a sua vida, sua casa e a sua família, e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.